E aí pessoal, tudo bem? Estou gravando agora o primeiro vídeo com resoluções de questões referente ao Enem. E o primeiro tema que eu escolhi foi análise de gráficos, né? Análise gráficas. Para vocês terem uma ideia, segundo algumas estatísticas aí de 2009 a 2016, há uma média de 60 questões nessas provas envolvendo gráficos e tabelas. Isso na prova de matemática. Lembrando que não é só na prova de matemática que você encontra gráficos. Você tem gráficos na prova de física, na prova de química, de biologia, geografia e entre outras aí. Você vai interpretar o gráfico e responder as questões. Todas as informações estão nele de forma bem sucinta, bem resumida, e você faz a análise para responder. Separei 10 questões das provas anteriores que caíram no Enem, questões anteriores, para a gente fazer aqui a resolução. Então, já iniciando, a primeira questão diz que o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de acordo com o medicamento ao longo de 2011. Bom, nós temos aqui só um probleminha, que é esse trecho aqui do texto que não faz parte do enunciado da questão. Bom, esse pedaço do texto aqui, ele não faz parte do enunciado da questão. Então, o enunciado, a pergunta da questão é daqui para lá. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente maior e menor venda absoluta em 2011 foram... Olha, não esqueça, olha, respectivamente é para respeitar a ordem da pergunta. Primeiro a maior e depois a menor quantidade de produtos vendidos. Então, segundo, tá aqui o gráfico. O gráfico tem todas as informações. No eixo vertical, as vendas em reais. No eixo horizontal, os meses do ano. E aqui tem um total de vendas em cada mês. Então, como ele está pedindo a maior, eu vou pegar o ponto mais alto do gráfico. O ponto mais alto acontece no mês de junho. Então, a maior aqui é junho. E a menor? A menor ocorre no ponto mais baixo. O ponto mais baixo acontece no mês de agosto. Então, a menor aqui, ó, a menor venda no mês de agosto. Logo, a alternativa correta é a letra E, que tem os meses de junho e agosto, respectivamente. Do Enem de 2012, diz aqui, ó, a figura a seguir mostra dois gráficos com informações sobre reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linhas tracejado informa o número de reclamações recebidas no dia e o gráfico de linhas contínua o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Aí, um texto um pouco longo, né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. E é sempre bom, quando você lê a questão, marcar esses pontos importantes. Então, na primeira frase do texto já tem aqui duas informações interessantes. A figura a seguir apresenta um gráfico com informações sobre reclamações diárias recebidas e resolvidas. As reclamações que a empresa recebe e as reclamações que são resolvidas no mesmo dia. Aqui aí continua. O gráfico de linhas tracejada informa o número de reclamações recebidas. Então, o tracejado
é a reclamação recebida no dia. E o de linha contínua, o número de reclamações resolvidas no dia. Então, o de linha contínua é a quantidade de reclamações que foram resolvidas. Certo? Aí vem a pergunta aqui, ó. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana, ó. O gerente deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. E quando é que esse nível de eficiência é considerado muito bom? Os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Ou seja, o número de reclamações resolvidas é maior que o número de reclamações recebidas. Quando é que o resolvido, o linha cheia, está acima, excede o linha tracejada? Quando é que o gráfico de linha cheia ultrapassa o de linha tracejada, o de reclamações recebidas? Só acontece, olha, na terça-feira e na quarta-feira. São os dois pontos onde o linha resolvida ultrapassa o de problemas recebidos, ok? Então, as reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas na terça-feira, que está bem acima, e na quarta-feira, que também está acima dos problemas recebidos. Tranquilo? Então, isso acontece na terça e na quarta. A alternativa, a letra B. Terça e quarta-feira. Tranquilo? Então, sempre que possível, grifando as perguntas do texto. Grifa bem as perguntas. Tá bom? Quando estiver estudando. Quando for para a prova também, usa lá a canetinha azul ou preta. E grifa as perguntas, as informações, para não se perder. Essa foi do Enem de 2013. Ele diz o seguinte: a cidade de Guarulhos tem o 8º PIB municipal, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporções, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Analisando os dados percentuais do gráfico, olha a pergunta, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? A diferença é a operação de subtração. A diferença entre dois valores. Quais os valores? O maior e o menor centro de crescimento no polo industrial. Qual é o maior centro de crescimento industrial? Pelo gráfico, o maior é Guarulhos. E o menor centro de crescimento industrial? O menor é São Paulo, capital. É São Paulo. Certo? Então, ele quer a diferença, a subtração entre 60,25, que é o maior, e o menor, que é 3,57. E aqui você faz a diferença e vai chegar ao resultado. Opa, eu copiei errado aqui, né? Copiei errado. Não é 60,25, é 60,52 menos 3,57. Olha, falta de atenção, hein? Troquei a posição dos algarismos. Então, é 60,25 menos 3,57. Agora sim, né? Vai dar 57 para 12. Dá 5, vem 1, aí fica 6 para 15. 9 vem 1, aí 4 para 10. 6 vem 1 para aqui e 1 para 6, 5. Então, a resposta correta é 56,95. Essa é a diferença entre a maior e a menor
taxa de crescimento. Tranquilo? Do Enem de 2013, preste atenção nessa questão, que algumas questões envolvem os conceitos de moda, média e mediana a partir da análise de gráficos. Então, fique atento aqui agora. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores da diária foram os valores da diária: Hotel A, 200, o B, 300, o C, 400 e o D, 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis. Essas áreas marcadas aqui, A, B, C, D, representam as quantidades de hotéis. As áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para o valor da diária. O valor mediano, olha aqui, ó, o valor mediano. Cuidado para não confundir com o valor médio. Valor médio seria a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Mediano tem a ver com mediana. E mediana é o termo central. Ok? Então, cuidado com essa palavra mediano para não confundir com média. Se ele quisesse a média, ele diria qual o valor médio da diária. E aqui é o valor mediano. Mediano de mediana, de termo central. Ok? Então, a gente vai precisar descobrir o termo central desses valores aqui. Como são 200 hotéis, nós temos 200 termos. E para descobrir o termo médio aqui, ou desculpa, o termo central, nós vamos ter que fazer o seguinte: como é uma quantidade par, você vai ter que pegar a média aritmética dos dois termos centrais. Não esqueça, mediana, você tem que primeiro colocar os termos em ordem crescente. Alinhe os termos em ordem crescente. 200, são 200 termos. A mediana será 2 termos. E você vai dividir por 2 para pegar a mediana, tranquilo? Então aqui, ó, quais são os termos centrais? Se tem 200 termos, nós temos 200 termos. Para descobrir quais são os termos médios, ou desculpa, os termos centrais, você vai pegar 200 e dividir por 2. Então, eu já sei um termo central, que é o 100. E o próximo, você tem o centésimo termo e o centésimo primeiro. Esses são os termos centrais, o centésimo e o centésimo primeiro. Resta agora descobrir qual é o valor do centésimo termo e qual é o valor do centésimo primeiro. Aí a gente vai tirar dessas quantidades aqui. Aqui, ó, os hotéis que têm diária custando R$200 corresponde a 25% do total. Foram 200 hotéis pesquisados. 25% de 200 é a mesma coisa que dividir por 4. Então, 200 dividido por 4 dá 50. O hotel que tem diária de R$200, de R$300, o hotel tipo B. Então, o B ocupa 25% do total. Mesma coisa, 25% de 200 dá 50. O que tem valor de 400, que está ocupando a área C, ocupa 40% de todos os hotéis pesquisados. 40% de 200 equivale a 80. E agora, o último, que é o D, 10%. 10% de 200 é 20. Qual vai ser o centésimo termo? Olha, você vai alinhar todos os 200 que vêm do tipo A. São
50 hotéis que cobram R$200. Então, 50 vezes o 200. Então, nós temos 50 termos. Mais 50 termos de R$300, que é o valor da diária do hotel tipo B. Então, 350 vezes. Nós já temos 50 de 200, 50 de 300, que dá um total de 100 termos. Então, o centésimo termo, eu já sei que é R$300. Você bota 200, 200, 200, 200, 200, até acabar todos os hotéis que cobram R$200. Aí vai dar 50 termos. Depois você vem 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, até acabar os R$300, até acabar os hotéis de 300, que dá um total de mais 50. Isso já forma 100 termos. Então, o centésimo termo é o valor de R$300. E o centésimo primeiro vai ser o valor correspondente a R$400. O centésimo primeiro é o valor correspondente a 400. Porque logo depois do 300 vem o 400. E o 400 é do tipo C. Então, ó, serão 80. Aí, a partir daí começa o centésimo primeiro, que é R$400. Então, o centésimo termo ocupado é o R$300 e o centésimo primeiro é o R$400. E a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. 300 mais 400 dividido por 2. A mediana vai ser 700 dividido por 2, que é igual a 350. Tranquilo? Resposta letra A. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta de 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas. Cada membro atribuiu 2 notas ao professor. Uma relativa ao conhecimento específico da área de atuação e outra ao conhecimento pedagógico. E a média final do professor foi dada pela média aritmética. A média final dada pela média aritmética. E a média aritmética é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. Entenderam o contexto da questão? No gráfico estão as notas atribuídas pelos 5 professores. Uma para o conhecimento específico, olha a legenda do gráfico. Uma para o conhecimento específico, na coluna mais escura, e o conhecimento pedagógico na coluna mais clara. Foram 5 notas para cada item, que dá um total de 10 notas, já que são 5 professores. A banca, ela usou um novo critério. Que novo critério é esse? Eliminar a maior e a menor nota e depois calcular a média. Aí a pergunta vem aqui. A nova média em relação à média anterior é? Então, aqui eu vou precisar descobrir qual é a média anterior e depois ver o que acontece com a nova média. Se ela é maior, se ela é menor, o quanto ela é maior e o quanto ela é menor. Então, vejam bem, para calcular a média, nós vamos pegar as informações do gráfico. A média sem eliminar nenhuma nota. A média anterior, antes do novo critério. Então, eu vou somar todas essas notas aqui e dividir pelo total de notas. Ó, 18 mais 16 mais 17 mais 13 mais 14 mais 1 mais 19 mais 14 mais 16 mais 12. E vou dividir pela quantidade de notas.
Cada professor atribuiu 2 notas. E são 5 professores, então dá um total de 10 notas. A média vai ser o somatório. O somatório aqui é igual a 140. 140 dividido por 10 dá 14. Então, a média aqui é 14. A média anterior ao critério usado pela banca. Aí, o que é que a banca fez? Eliminou 2 notas. Quais foram as notas que ela eliminou? A maior e a menor. Qual é a maior nota? A maior nota é 19, vai eliminar. E qual é a menor? 1, vai eliminar. Então, eu vou tirar do somatório, eu vou tirar o 19 e vou tirar o 1. Com o 19 e com o 1, a soma dá 140. Então, eu tiro aqui 19, tiro 1, isso dá um novo somatório, que é 120. Eram 10. Eliminou-se 2 notas, ficaram 8. E a soma dessas 8 dá 120. Logo, a média dessas 8 vai ser a soma, ó, descartou 1, descartou 19. Soma, ficaram 8 números, 8 valores. Vou somar esses 8 e dividir por 8, que vai dar um total de 15. Então, a nova média é 15. Aí tem as alternativas. 0,25 ponto maior. 1 ponto maior. Olha, a nova e a velha. Aumentou 1 ponto. 15 é a nova, 14 era a velha. A diferença é 1. Então, aumentou 1 ponto. 1 ponto maior. Cuidado que ele coloca na letra C, 1 ponto menor. Para você não confundir. Aumentou 1 ponto. Então, a alternativa B. No conceito de média, trabalhamos o conceito de mediana na questão anterior. E agora o conceito de média nessa questão. Cuidado para não confundir a palavra mediana com média e achar que é a mesma coisa. Mediana, termo central. Média é o somatório dividido pela quantidade de valores. Questão 6. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metro cúbico. E os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e as dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em décimo de litros, conforme ilustrado na figura a seguir. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é... ele quer que você diga qual é o consumo que está representado aqui em litros. Então, a gente vai ter que fazer transformação de unidades aí. E no texto tem várias informações. E todas essas informações estão aqui no gráfico. Tudo que ele falou no texto, ele esquematizou aqui. Olha, tá aqui, ó, os 3 primeiros números, os metros cúbicos consumidos. Os 3 primeiros indicam os metros cúbicos. Então, aqui tem 3.534 metros cúbicos. 3.534 metros cúbicos. Como ele já pede em litro, eu já vou aproveitar e transformar para litro. E ele ainda foi bonzinho, colocou aqui, ó, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, é só multiplicar isso por 1.000. Vai dar 35, 34, acrescido de 3 zeros. Certo? Então, é só multiplicar por 1.000 para descobrir a quantidade de litros. Aí, vejam só aqui, ó. Aí, continua. Os 2 últimos representam as centenas e as dezenas de litros. Então, aqui são 8 centenas, 800 litros. E aqui, ó, são 5 dezenas, são 50 litros. Certo?
Aí agora vamos para os reloginhos. Um reloginho indica a quantidade de litros. Então aqui, ó, tá apontando para o 9. 9 litros. E o outro reloginho, os décimos de litros, está apontando aqui, ó, está entre o 3 e o 4. Décimo de litro. Décimo de litro. Então é 0,35 litros. Esses são os décimos de litros. E para descobrir qual é o total de litros consumido, faz a soma de todos esses valores. Alinha aqui e bota um abaixo do outro com calma, organizado para não errar, e faz a soma desses valores. 859 e 0,35. Faz a soma e descobre a quantidade de água que foi consumida, que foi registrada nesse hidrômetro. Que vai dar 3, 5, 3, 4, 8, 5, 9,35 litros. Isso está na letra D. Questão 7. O gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparado nos anos de 95, 97, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de julho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. As águas do Oceano Escuro, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Então, o maior aquecimento global é quando você tem a menor extensão de gelo. E a menor extensão de gelo, ó, olha aqui, ó, está na linha mais baixa aqui, ó. É a menor extensão. A extensão está na vertical. Tranquilo? Então, 2007, letra E. Aí, oitavo. O gráfico abaixo representa as vendas de um aparelhos de celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Essa loja tinha uma meta de vender no primeiro semestre 250 aparelhos celulares. Pode-se afirmar que, letra A, a meta foi atingida, a meta foi superada, faltam menos de 50 unidades para se alcançar a meta, as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta, as vendas aumentaram mês a mês. Bom, você já pode descartar algumas coisas aí, né? Por exemplo, a letra E, quando ele diz que as vendas aumentaram mês a mês. Aumentou de junho para fevereiro, mas caiu aqui, então não aumentou mês a mês. Lembrando que é o seguinte, o eixo horizontal traz os meses, o eixo vertical traz a quantidade de celulares vendidos. E está divididos aqui em linhas, olha. E essas linhas têm o mesmo comprimento, né? Então significa que é a mesma quantidade. Como aqui, ó, bate no 40, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. E todos têm a mesma quantidade. 8 dividido por... Desculpa, o 40 dividido por 8, 5. Então, cada trecho desse aqui corresponde a uma quantidade de 5. Certo? E aí a gente vai conseguir descobrir quantos aparelhos foram vendidos em janeiro. Olha, o janeiro está atingindo 1, 2, 3, 4. Então, foram 20 aparelhos. 1, 2, 3, 4. Fevereiro, está uma casinha acima, então 25. Março, está na mesma linha que janeiro, 20. Abril, uma casinha abaixo do máximo, que era 40, então 35. Maio, 35 também. E em junho vendeu o máximo, que é 40. Certo? Aí quantos aparelhos foram vendidos ao todo?
você vai fazer o somatório desses valores. 20 mais 25 mais 20 mais 35 mais 35 mais 40. Somando tudo, nós vamos encontrar 175 unidades que foram vendidas. A meta era 250, então ficou abaixo da meta. A meta não foi atingida, a meta não foi superada, e só restam essas duas alternativas, C ou D. Se foi 50, foi menos de 50, ou se ficam 75 unidades abaixo do esperado. Aí você faz a diferença. 250 menos 175, que vai dar um total de 75. Então, faltam aí 75 unidades para bater a meta. Então, as vendas ficaram 75 unidades abaixo da meta. A alternativa, letra D. Certo? Questão fácil, simples, aí, tranquila, sem estresse. Aí a próxima aqui, ó. O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo em milhões de pessoas no período de 2000 a 2005. Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo... com base no gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo... Aí tem as respostas para você completar. Permaneceu a mesma entre 2000 e 2001. Permaneceu a mesma. Aí tem aqui, ó. No eixo horizontal, o ano. No eixo vertical, a quantidade. Então, permaneceu a mesma de 2000 a 2001? Não. 174, 176,9. Tá falso. Não é essa. Permanece a mesma desde o ano de 2002? Permanece a mesma? De 2002 para frente permanece a mesma? Desde 2002 permaneceu a mesma? Não. Falso. Aumentou 8,5 milhões entre 2000 e 2001? Entre 2001 e 2002. Aumentou 8,5 milhões? Aí, para saber se realmente aumentou 8,5 milhões, você vai fazer a diferença. Em 2002 é 185,4 e em 2001 é 176,9. Vai fazer a diferença entre esses dois valores e vai dar exatamente 8,5. Então, de 2001 para 2002, aumentou 8,5 milhões. Então, a alternativa aqui é letra C. Viu como é simples, fácil e rápido? E a última questão aqui, como eu prometi, foram 10 questões referentes à análise gráfica. E vou adiantando para vocês que vai vir mais vídeos referente a questões do Enem com o tema de razão e proporção. Aquelas questões tradicionais de escala no Enem. A última. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Quantos internautas responderam não à enquete? No eixo horizontal tem a opinião, sim, não e não sei avaliar. E no eixo vertical a quantidade. Respondendo não à enquete é um total de 25% de todos os internautas. Então, 25% de 279 responderam não. E 25% disso é 25 sobre 100. O dia é trocado por vezes e multiplica. Ok? Isso vai dar um total aproximado de
69 pessoas. Tá bom? Aí, e lembrando o seguinte, né, que 25% você pode simplesmente dividir por 4. Você pega 279 e divide por 4, que vai dar o mesmo 69 aqui aproximadamente. Tá bom? Então, 25% já tinha respondido nas questões anteriores ali que trataram de porcentagem, e 25% equivale a dividir por 4. Aí agora a gente pode responder aqui as alternativas. Menos de 23? Não. Mais de 23 e menos de 25? Também não. Mais de 50 e menos de 75? Sim. Alternativa C. Mais de 100? Não. Mais de 200? Também não. Então, a alternativa que responde a questão é letra C. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.